Olá pessoal, bem-vindos ao videocast Adrenaline dessa semana. O nosso tema da vez agora é da área de tecnologia e como vocês podem ver aqui na mesa, a gente tem muita coisa. Tanto que hoje vai ser um videocast com 5 pessoas comentando, porque nós temos muitas novidades da área de tecnologia em hardware, muita novidade na área de smartphones, até um smartwatch está aqui pela mesa, temos até uns gadgets diferentes. Eu sou o Diego Kerber e a nossa primeira parte vai ser comentada sobre as novidades das placas de vídeo e tenho aqui comigo o Diola, o Fábio, nosso reviewer das placas, o cara que manja, e temos uma novidade aqui, Carlos está estreando, nosso estagiário está estreando aqui na área, então vamos ter uma voz diferente aí para quem acompanha somente em áudio. Então pessoal, na verdade mudou muita coisa, né? Muita coisa mesmo, partindo da AMD que realmente trocou todos os nomes, mas na verdade não é tão novidade assim, né? Porque em muitos casos... Mudou muita coisa na troca de nome. Não mudou muito nome. Justamente. Nas placas em si, né? Mudança mesmo foram as novas, a série 290, que veio com duas placas, 290 e 290X, e surpreendentemente batendo em alguns testes a Titan da NVIDIA. Agora virou uma guerrinha ali na rainha da single chip, né? Então, cada lançamento tá rolando um esquema meio assim, de passa de novo. Que até então, isso era domínio total da NVIDIA com a Titan. Né? A Titan caiu até dentro do gênero GeForce, né? A própria NVIDIA foi lá e bateu a Titan. Então, nas últimas semanas, rolou uma dança de cadeiras, assim, cada uma lançava, passava a outra. Porque nós temos também lançamentos não só da AMD, a NVIDIA também lançou a 780 Ti. Nós já tínhamos os modelos 650 Ti, 660, mas agora a 780 também ganhou aí sua... Essa placa, tu vê como que é a concorrência, né? Até então a NVIDIA tinha uma placa, a Titan, que era uma placa de $1.000, que estava nesse valor porque simplesmente não tinha concorrente. A AMD foi lá e lançou a 290X, com preço bem inferior e no mínimo igualando o desempenho, mas em alguns testes superando a Titan, que forçou a empresa a lançar uma nova placa, mais rápida e obrigatoriamente com valor abaixo. Então, ela mesmo matou uma placa dela. Exato. Então, que a gente não sabe por enquanto, continua o mesmo valor, a Titan 999, mas é uma placa que por lógica não vai vender mais, porque ela tem um desempenho inferior a 780 Ti, só que custa $300 a mais, então não tem sentido. A gente agora vamos ver o que vai acontecer com essa placa, se ela vai simplesmente deixar de ser fabricada ou se ela vai ter um preço reduzido em breve. A diferença dela é a memória, né? Que ela tem o dobro da memória da 770 Ti, só que no caso dos jogos atuais acaba não fazendo uma grande diferença para isso. Essa é a questão que tem que ver da NVIDIA agora. Eu acho que o que acontece é que a Titan acaba sendo uma placa exótica, porque algumas especificações especificações específicas é lindo. Algumas coisas dela tornam ela diferente da 780 Ti, porque ela perde nos games, mas ela tem uma ênfase ainda naquela parte de supercomputação, né? Porque, por exemplo, ela tem mais capacidade de cálculos em dupla precisão. Quer dizer, ela acaba virando um nicho do cara que quer uma placa que precisa dessa dupla precisão, desses cálculos em dupla precisão, mas queria jogar também. Aí ela meio que se diferencia só por isso, assim. Na minha opinião, eu acho que não é algo que é válido, ou seja, que as pessoas vão considerar muito na hora da compra, entendeu? É nicho, né? É nicho total. Se fosse, $50 é uma coisa, são $300. $300 tu compra praticamente um processador topo de linha da Intel de quarta geração, ou uma bela de uma placa-mãe, enfim, uma série de outros componentes com essa diferença de preço que vão ser mais importantes no sistema em si. Então, no Brasil essa diferença é R$1.000. Né? Você compra teu smartphone, sei lá, com essa diferença de preço. E com detalhe, né? Sobra R$1.000 e a placa nos games vai ser melhor. Realmente, para o público gamer, a Titan deixou de fazer sentido e já não é mais aquela. Porque o pessoal gostava da piada, né? Tipo, a Titan, uau, vou jogar com 3 Titans. Imagina quem comprou um mês antes, 2 meses antes do lançamento da 780 Ti, deve ter... Doeu, né? Deve ter doído. A menos que você use o CUDA e GPU, e aí os poucos momentos que vai... Mas isso, não, a 780 Ti continua sendo uma placa muito boa nisso, então a diferença não justifica, entendeu? Mas... Aí, em compensação, então, voltando agora para o lado da AMD,
realmente as únicas duas placas que são novidade são as duas 290 e 290X. Todas as outras, na verdade, são uma mudança de nomes. Então, a nomenclatura deles ficou agora. Nós temos a RT, que é meio intermediário, entrada. Não existe, acho que, mais entrada nas placas de vídeo, né? Porque os gráficos integrados estão fuzilando elas. Mas a RT, R7, que vai ser a intermediária, e a R9, que são as topo de linha. R6, R7 e R9. R6? Ah. R6, tá. Esqueci dela. E a R9, no caso, tem os modelos 280X. A gente até está com uma placa aqui em cima da mesa, que é um... Eu acho que essa deve ser a placa mais imponente e rápida com esse chip, tá? A gente analisou o modelo DirectCell 2 Top da Asus, que era uma placa excelente para overclock. E recebemos essa semana a 280X Matrix Platinum, que é um projeto muito diferenciado, tá? Nós temos outra 280X da XFX aqui, e é incomparável, entendeu? Colocando uma do lado da outra. A gente pode ver também que é uma placa que utiliza 3 slots, né? Então já dificultaria, por exemplo, placas de vídeo com 3 slots dificultam a questão de Classfire ou SLI, por isso são bem raros os modelos. Sim. E cá entre nós, ela se resolve sozinha, em tese, né? Mas essa aqui é uma 280X meio nos esteroides, né? Mas é meio trapaceira. Que assim. até então era uma 7970 GHz Edition. Essa ela foi uma placa renomeada, né? Exatamente. Mas, apesar de a AMD estar vendendo para nós as mesmas placas de novo, ninguém reclamou por causa da mudança de preço. Justamente. Ela se tornou uma placa muito atrativa, né? Está na casa de $300 o modelo referência. Então, lógico que essa é uma placa diferenciada, vai estar custando mais, mas $300 está brigando aí com a 770, a GTX 770 da NVIDIA, que custa cerca de $30 a mais. Exatamente. Isso sempre se tratando de modelos, né, referência e preço médio. E valores lá fora, né? Não é o que é... aqui no Brasil, a gente até estava comentando... aqui ó, a 280X no Brasil está R$1.400. Enquanto isso, a 770 já está 1.800. Daí, aqui, essa disputa fica mais complicada pro lado da NVIDIA. A gente está dando alguns valores de alguns sites. Lógico, dá para encontrar por valores inferiores. Mas aqui na nossa pesquisa, a 770 é R$400 mais caro, mas na verdade a 280X tá no mesmo nível, né? A briga tá ali parelha, então você paga mais barato pelo mesmo desempenho. Então. Mas no caso da renomeada que a AMD deu nas placas de vídeo, muitas vezes quando eles renomeiam, eles acabam fazendo alguma alteração, nem que seja no gerenciamento de energia, alguma coisa assim. Ela chegou a divulgar alguma coisa sobre isso? Não, é a mesma placa, tá? Basicamente muito, volto a falar, é o que a gente estava falando antes da questão da Titan da 780 Ti. Na prática, não existe diferença, entendeu? A gente é uma realidade. A placa simplesmente foi renomeada. Qualquer coisa que mudou um pouquinho aqui, um pouquinho ali, é mais para achar uma justificativa. Você coloca lado a lado, as especificações são as mesmas, né? Mesmo quantidade de processamento, mesmo tudo. Só por questão de comparação, a 280X é levemente inferior a 7970 GHz Edition. Em clock, né, por exemplo? Em clock e em desempenho. É coisa de 2%, 2-3%. Aí os modelos diferenciados com clock um pouquinho superior já passam, mas daí poderia ter uma GHz Edition também overclockada. Da 280X. Exatamente. E a parte boa é que não apenas as novas placas da AMD trouxeram uma redução de preço, que a concorrência é linda, né? A NVIDIA sofreu a pressão e ela também deu uma reduzida em vários de seus modelos. Se não me engano, que sofreu mais redução foi a 780, que lá fora acho que foi uma redução de $100, foi grande assim a redução. E a 770 também recebeu $50 de desconto, ou seja, a NVIDIA sentiu a pressão, teve que se reposicionar, porque senão a concorrência ia ficar feia. No caso de mudança, tem a série 290X, essa sim é um projeto novo, entendeu? Então ela traz uma série de mudanças sobre a 280X e versões abaixo dela, tá? O que me preocupa um pouco, a gente ainda não teve a oportunidade de testar, né? Essas 290 e 290X.
Mas o que me preocupa nas reviews, acho que já estão saindo fora do país, aí, sites internacionais estão falando muito do aquecimento dela, né? Das duas, inclusive. A 290 tem um aquecimento bem alto, tá? O consumo de energia também, mas Só que tem uma outra coisa, tá? São placas que são testadas, são feitas considerando temperaturas altas. A NVIDIA teve uma geração que passou por isso, entendeu? Então, pelo menos foi o argumento da empresa e a gente não viu tantos problemas ou muitas reclamações de placas que deram problema pela temperatura, apesar das temperaturas ficarem bem altas. Mas tá bem no limite ali, porque pelo que é informado pela AMD, se eu não me engano, é 95 graus o limite dela e ela chega lá. E nos testes ela tá sempre perto, tá perto de uns 94, 93, dependendo de quem tiver testado. E aí tem um pouquinho de reclamações também em relação a ruído, né? Porque o que acontece? Ela esquenta mais, a fan está sempre trabalhando mais para manter a coisa e tal. Pelos benchmarks que eu vi, reviews por aí afora, tipo, as top da NVIDIA estão tipo 10 graus mais geladas normalmente que as da AMD. E sabe como é que é Brasil, né? A gente tem um clima mais quente. A recomendação é que se compre, então, modelos que tenham um sistema de cooler diferenciado e tal, que comprovadamente, ao longo dos anos, aí, as empresas conseguem resultados melhores em cima dos coolers personalizados. Né? Bom, gente, acho que já conseguimos introduzir os modelos novos, né? Agora, eu acho que seria legal a gente escolher onde que está o melhor. Se vocês fossem montar um computador com essas novidades, qual seria a placa de escolha de vocês? Olha, eu em outros videocasts e tal, que a gente já comentou sobre esse tipo de assunto, a minha recomendação é sempre no máximo intermediário, entendeu? Comprar placas de alto desempenho e muitas das vezes a gente acaba não utilizando ou não sendo necessário ela, entendeu? Uma placa com uma placa intermediária de bom desempenho, como a GTX 770, já é um excelente produto, vai rodar qualquer coisa, mesmo com múltiplos monitores, dependendo o nível de qualidade que é colocado e tal. E pelo lado da AMD, eu acho que a 280X ficou uma excelente opção também, roda qualquer coisa e está uma placa de $300. O problema é sempre isso, né? Que a gente sempre fala a gente acaba se baseando em valor internacional e não é o que muitas das vezes é refletido aqui no Brasil. É sempre de 2 a 3 vezes, em alguns casos, esse valor. Mas eu acho que a GTX, ou mesmo uma boa opção que por já estar no mercado e essa geração nova está chegando, no caso da AMD, a 7970 GHz Edition, porque naturalmente com a chegada de uma nova placa, o mercado tende a jogar um modelo que já está ali para baixo. E como é a mesma placa, então ela pode se tornar uma boa opção. É importante fazer isso. Quem está pensando em comprar uma placa, vê o preço, quanto que está a 280X, quanto que está a 7970 GHz Edition. Tem muita GTX da série 600 ficando boa com preço bom no Brasil também. Justamente, já que está chegando a 700. Outro comparativo importante de se fazer, porque elas mudaram desempenho. Na prática, as tecnologias são praticamente as mesmas. Então, não justifica, entendeu? Que eu diga AMD que só mudou o nome. Justamente. Então, acho que quando comprar é muito importante isso. Ver a geração. No caso de NVIDIA, ver modelos de geração 600, comparado com a 700 em desempenho e valor, e no caso da AMD é a mesma coisa. Né? Até porque no caso da NVIDIA, as da série 600 já incorporam as novas tecnologias que estão chegando, tipo o Shadowplay. Kepler tá bem. Pois então nesse caso acaba valendo bastante a pena. Até se você pegar um Shield, vai saber, né? A série 600 também já vai fazer o streaming e tal. Eu vejo a evolução do preço das placas de vídeo, tanto AMD quanto NVIDIA, eu vejo uma curva tipo assim, o preço vai subindo, vai melhorando a performance, e de repente ele faz isso aqui, quando está chegando no topo de linha. Para mim, a melhor parte é quando a curva vai começar a ficar brusca. É bem esse último modelo, antes de fazer essa curva bizarra, é onde mais vale a pena. E é exatamente onde estão os modelos que o Fábio mencionou. Por parte da NVIDIA, a última hora antes de subir, vai subindo $50, aí chega na 770, o próximo sobe $100. É bem ali, nesse momento que acontece essa curva. Então, se eu fosse pegar a placa no exterior, né, considerando isso, eu pegaria a GTX 770. Inclusive, eu quase peguei da BlizzCon, mas acabei abortando o meu plano de montar um PC. Já estava no carrinho de compras. No Brasil, eu já não escolheria ela. Eu também pegaria nessa faixa, mas eu pegaria a R9 280X, que a gente comentou aqui, que estava com preço bom no Brasil.
E pelo que estão vendendo aqui, eu acho que a placa que eu pegaria é justamente essa. Isso se tratando dos modelos da nova geração. Como a gente falou, é importante olhar, no caso da 280X, a 7970 GHz Edition, é a mesma placa, é um pouquinho superior, considerando modelos referência, e naturalmente o mercado tende a colocar o preço dela para baixo, mesmo sendo a mesma placa. E talvez, eu cogitaria, porque nem, querendo ou não, a 280X está aí na casa dos R$1.400, R$1.300, é carinho. Se você não consegue pagar tudo isso, precisa diminuir uns R$400, R$500, ainda dá para ir com a R9 270X, que ela é equivalente ao que era a série 7800, né? Então, é intermediário, tem um desempenho legal, você vai rodar tudo em boa qualidade e está abaixo dos R$1.000. Está quase nos 1.000, mas está abaixo, aquela coisa... Mas é uma placa que dá para encontrar abaixo de R$1.000, tranquilamente. Então, seriam os dois modelos que eu pegaria. No Brasil, como vocês podem ver, eu escolheria a AMD, no exterior eu compro NVIDIA. Depende de como os preços ficam, né? Aqui no Brasil, a relação de preços me pareceu mais interessante. E todas essas placas ainda, por enquanto, estão sendo bem suficientes, porque pelo menos nesse começo dessa geração agora de games, ainda não teve um aumento substancial nos requisitos. Sim. Tem alguns jogos que estão pedindo um pouquinho mais de processador e tal, mas pelo menos em placa de vídeo, ainda eu tenho uma 560 Ti, ela ainda está sendo suficiente para a maioria dos jogos que estão saindo. Até mesmo uma 660, no caso da NVIDIA, ainda é uma placa boa, que deve estar com preço reduzido aqui no Brasil, pode ser uma opção boa para quem não quer gastar muito e quer um produto que rode bem aí qualquer jogo. Eu acho que talvez o ponto assim... É importante, né? A NVIDIA, isso é histórico, já sempre tem um preço um pouquinho acima dos modelos da AMD. A empresa justifica por ter tecnologias que a concorrente não tenha, no caso como o controle de física e tal. Eles têm as tecnologias até proprietárias. mas a AMD até tem uma tecnologia de física, mas simplesmente não é utilizada. São estratégias diferentes. A NVIDIA investe bem pesado em suas tecnologias proprietárias e faz publicidade. A AMD quase sempre trabalha também com outras tecnologias, normalmente abertas. Né? Uma questão muito importante também é que a AMD tem um pacote de jogos muito bom para suas placas de vídeo. A NVIDIA tinha deixado um pouco isso do lado, voltou agora, está começando a trazer de novo pacotes. A gente viu jogos como o novo Batman, acho que vai ter o novo Assassin's Creed e tal, só que a AMD tem um pacote que é incrível, tem Crysis 3, vai ter em alguns modelos agora o Battlefield 4, o Never Sell, né? Justamente. Então, isso pode fazer a diferença no contexto geral de tu analisar o preço da placa, porque isso aí vem de alguns jogos vem junto, né? Mas e como é que vai evoluindo agora? Tem que ver também a Mentor, que vai chegar no mês que vem pro Battlefield 4. Por enquanto tá só na Frostbite, mas não existe a possibilidade dela ir cruzando para outros motores. Mas aí é uma aposta no futuro, né? A gente não sabe até onde ela vai. E aposta no futuro, quando tá muito no começo da tecnologia, é algo que primeiro o mercado precisa incorporar isso e precisa mostrar a que veio a tecnologia. E até agora as únicas empresas que deram sinal que vão usar a Mentor é mesmo a DICE com a Frostbite. E nós temos alguns outros estúdios que inclusive já são parceiros da AMD. Por exemplo, o estúdio que fez o Deus Ex, Human Revolution, que era também de parceria com a AMD, também já deu sinais de que vai trabalhar com a Mentor no jogo Chief, sei lá, bandido em inglês, esqueci como é que pronuncia. Mas é só assim. E o resto é estúdios mais independentes, então não dá. Eu acho que passar muito nisso. É ser corajoso jogar o dinheiro nisso. Sim. Meus caros, fechamos? Então, infelizmente, terei que dizer tchau para vocês para irmos para o nosso segundo bloco sobre celulares. Certo. E caramba, vocês são rápidos, hein? Senhoras e senhores, nós temos José Hintermann agora na mesa e Risa Stoider para me dar uma ajuda aí agora na parte de smartphones. E, cara, ela consegue ter mais coisas, eu acho, que a parte de placas de vídeo. Olha que a gente falou de toda uma linha nova da AMD, mas tem muita coisa chegando no mercado e inclusive chegando para análise, né? Inclusive, quando estávamos gravando a primeira parte do videocast, chegou um novo aparelho aqui. Exatamente. Moto G. Exato. Este aqui. Esse, inclusive, vamos então começar por ele, né? Já que mencionamos. Exatamente, estava esperando para depois, mas já que falaram nele... O Zé fica com raiva porque a gente anotou primeiro o iPhone, depois o Moto G. Aí eu troquei a ordem. Aí, Veja, subiu a veinha assim na testa dele. Pode ser.
Então, o Moto G chegou hoje pra gente aqui. Pra quem não sabe, ele foi lançado na semana passada, no dia 13. No Brasil, coisa rara. O lançamento mundial foi aqui. É um dos 30 países que estão recebendo o aparelho agora. Ele chegou aqui por R$649, né? É um aparelho aí intermediário da, pois é, da Motorola. Preço bom, né? Intermediário, mas com specs assim, comparáveis aos tops, né? A gente tem um processador quad-core, por exemplo. Ele criou um monstro, que é um intermediário, ele de preço intermediário de entrada, mas a especificação dele é boazinha, assim, ele meio que tá criando um segmento dele, assim. Inclusive, eu acho até que fez muito sentido a Motorola ter feito o lançamento mundial aqui, justamente por isso, porque aqui é um mercado emergente, em expansão, que as pessoas estão... O Brasil está crescendo muito em vendas de smartphones, então nada melhor do que fazer um lançamento aqui de um smartphone como esse, que é um smartphone com preço acessível, mas com specs boas, que é o que o público brasileiro está buscando muito, ultimamente. Falando em specs, vai lembrar que ele tem um processador de 1.2 GHz. Quad-core. Ele tem também 1 GB de RAM, 8 GB de armazenamento interno. Pouquinho, mas normal, né? Câmera de 5 megapixels. E tela de 4.5 polegadas. Eu diria que o Moto G, ser lançado no Brasil, ele é quase o Moto Brasil Edition. Porque, cara, ele tem muita coisa que é a cara do Brasil. É Dual SIM. Não tem 4G, que é a realidade brasileira. A gente não tem 4G de verdade, assim. Então, tipo, pode cortar, que a gente não vai sentir falta. E só o armazenamento dele não é tanto, mas é o que a gente espera de um aparelho mais barato. Agora, eu tô de cara com a tela dele. Procedimento de preço dele, eu achei ela tá bem boa muito mesmo. boa. Vocês podem confirmar para mim que eu cheguei agora. Qual é a tecnologia de tela dele? TFT, né? É, LCD TFT. Então tudo bem, por isso que ele é barato. Mas é um bom LCD TFT, não é tão picareta. Mas se bem que assim, ó, esse aqui, o Xperia Z1, ele também é TFT. Nossa, sério? Eu jurava que não. Eu vou reclamar disso. Por sinal... José, você que é o cara que tem o 520, então você conhece o TFT de entrada. Sim. Vê vantagem comparado com certeza, dá muita diferença. Claro que se fosse o mesmo sistema, você sentiria mais a visualização do sistema, né? Mas o Windows Phone é um bando quadradinho. O primeiro contato, a primeira visualização dele é bem interessante. Caramba. É bem vivo, são bem vivas as cores. A gente tem que parabenizar a Motorola, que eles melhoraram bastante, né? A gente tinha recebido vários modelos deles aqui. A gente sempre reclamava de algumas coisas que eram constantes nos modelos da marca. E agora eles estão vindo com smartphones que corrigiram muitos desses problemas. Um deles é a tela, que eu sempre reclamava muito dela não ser... Ela tem uma sensibilidade não muito boa, ela era meio escorregadia demais, não respondia muito bem. Isso melhorou bastante. E também a câmera. Ainda não é a melhor do mercado, mas melhorou muito, tá bem mais legal. Ela não é mais tão ruim, eu diria. Ainda não é o ponto alto dela e tal. Lógico, não é um Lumia e tal. E sim, mas até... É boa. Assim, apesar de ele ser de entrada, do meu ponto de vista, ele não compromete em nada. Porque a tela é legal. Eu não faço questão de Dual SIM, então isso não importa pra mim. Mas ele tem 1 GB de RAM. Então isso é uma coisa meio importante ainda. Apesar do KitKat prometer que vai rodar em 512, eu não arrisco Android com menos de 1 GB de RAM. Eu acho que a experiência fica muito zoada. E R$700, eu não... Não é 600, 700, 650. 650, é que depende do... Acho que ele é R$50 mais caro a versão Dual SIM. Tem uma coisa assim, eu tenho que ver depois, porque eles têm várias opções. Mas é uma questão do tipo, por essa faixa de preço é o primeiro Android que eu digo, olha, é bom. Que nem todo mundo que me pergunta, o smartphone mais barato, eu sempre digo 520. Porque ele está R$400, R$500, que é um preço mais baixo que tem. E se você pega Android nesse preço, que a gente começa com aquelas coisas 512 de RAM que... Entendeu? E agora a Motorola está inventando um segmento de smartphones baratos bons, Android. Ela também está oferecendo mais opções de customização, né? A gente tem o Moto X, que pode ser customizável, apesar de não estar disponível o Moto Maker aqui no Brasil ainda, né? Mas eles pretendem lançar. Se eu conseguir fazer isso... Vamos lá, todo mundo. Tipo de coisa, tipo, ao vivo. Eu sou teimoso. Eu vou conseguir, fiquem tranquilos. Vamos distraindo eles. Como eu ia falando, essa opção do Moto G aí, ela tem 19 opções de cores. É muita coisa. No Brasil. Lançado com 19 opções de cores. No Brasil a gente sabe que nunca chegam todas, né? Afinal, eles têm medo de lançar aparelho colorido por aqui. A própria Motorola mandou para nossa análise um super tradicional discreto preto. Mas assim, ele não tem o Moto Maker, mas tem as várias capinhas, né? Sim, então, só podendo ser trocado já. E aqui já tem acesso a um cartão microSD, ou seja, os 8 GB talvez não seja tanto problema se você expandir e tal. E tem opções também com mais armazenamento. Eu acho que tem uma opção com 16 GB, que já é um... 8 GB é legal, cara. Já analisei smartphones com 4.
8 tá É, bom. 4 é crítico, 8 eu tá acho. bom. Até porque daí você joga as músicas no SD, deixa os 8 GB para aplicativo. 8 E ele tem aplicativo. uma versão que é a Music Edition, que é essa que vem com 16 GB de armazenamento aí. E ela custa 999? Ixi. Sim. Sim, mas é que essa versão Music Edition vem com fone Bluetooth, É. que se você fizer as contas, é muito mais caro do que a diferença de preço. Não, sim. Aí a sacada é legal. Com Só certeza. tenho 2 decepções em relação a ele. Eu acho que é uma só. Vamos ver se eu lembro. Ou são 2, né? Ele não tem... Matemática não é o forte do nosso amigo. Como ele tem um processador diferente, ele não tem aquele núcleo dedicado aos sensores, então ele não vai abrir a câmera se eu fizer isso aqui. Se eu disser OK Google Now, ele vai continuar assim. Ele não tem as interações do Moto X. Se ele tivesse as interações Sim, do Moto mas X, você ele ia não ser quer criar killer. todas as coisas do Moto X, né? Não, tudo Mas bem. isso é uma coisa esquisita, porque quando começaram a surgir os primeiros rumores do Moto G, se falava que ele ia ser uma versão de baixo custo do Moto X. Então a gente pensa o quê? Que aquelas coisas legais do Moto X seriam, pelo menos em parte, implementadas nesse Sim, telefone aí. e assim, ele é um pouquinho mais pesado, um pouquinho mais grosso que o Moto X, mas eu não me sinto incomodado com ele. Não, no ele é- geral ele é a pegada é levinho. bem E o boa. material é bom também, não é aqueles plástico mequetrefe que quebra só de olhar e tal. Ele é um plástico que é um pouquinho mais áspero. Está me incomodando a LG G2, que depois a gente vai falar dele, que é outro tipo de plástico, depende do que você escolhe. Porque O querendo... pior, o que incomoda é isso aqui, gente. Olha a traseira do seu... A frente, a traseira. Qual que é a frente com a traseira? Sinceramente, quando eu abri o telefone, quando ele chegou, eu pensei que ele tinha 2 telas. Eu falei, é isso. Pois então. E como vocês podem perceber, não sei se a câmera vai pegar, mas ele arranha só de olhar e fica cheio de dedada. E isso aqui é chato. Isso é muito louco para um aparelho que é a prova d'água. E a prova de poeira. Tipo, ele é resistente, exceto a riscos. E isso é muito E a feio. dedadas. Assim, eu não sei quem teve a boa ideia de fazer uma traseira em vidro em qualquer coisa. Eu não Os consigo iPhones que entender. eram em vidro já incomodavam muita gente. Pararam de fazer. Sim. A mesma coisa com o Nexus, da LG. Mudaram. Tipo, todo mundo sabe que isso é uma má ideia. Mas ainda tem gente que teima. Tudo E bem. a Sony? Outro lançamento aí dessa semana, na verdade hoje inclusive, né, quando gravamos esse videocast, a TIM anunciou o preço dela para o iPhone. Para os iPhones. Os né? iPhones. Sexta-feira vai ser o lançamento no Brasil, se você quiser pegar a fila. Quinta-feira à noite é quando você vai montar sua barraquinha na frente das operadoras. Pra ficar bem pobre. Porque Fica bem pobre, prepara o bolso, vai doer. O iPhone 5S, que é o topo de linha, vai ter o preço base, né, o modelo mais barato, de 16 GB de armazenamento, é R$ 2.799, hoje é 2.800. E o 5C, que um dia alguém sonhou que ia ser o barato, nos tempos dos rumores, não se iludam, o iPhone 5C chega por R$2.000. Que coisa, subiu ainda mais o corte. Porque assim, tinha uma época que o topo de linha era 2.000. Depois virou o que é meio que agora 2.400, que é quando chegou o Galaxy S4. O iPhone está fundando a era dos 2.800 dos Dos topos de linha. topíssimos de linha. Tô vendo o dia que um iPhone vai custar o preço de um MacBook Air. Se bobear de 64 GB já custa tudo. O de 64 GB está custando R$ 3.599. É o preço de um MacBook Air. Exatamente. E assim, é uma diferença considerável, né? Se você for ver, R$800. R$800 de diferença vale mais a Sim, pena. O 5C é mais barato, ou de fato é mais 5S? barato, mas... Olha, R$800 é muita coisa. Eu iria de 5C para ir de 5S. Até porque o 5C, o Concordo. 5C é o 5... Sim, é um Colorido. hardware bom também, mas assim, tem Android e Windows Phone com hardware parecido e pela metade do preço. O problema é assim, tá ficando tão bom o segmento intermediário de entrada que os de alto desempenho estão ficando cada vez mais sem noção. Tipo, você compra 2 bons smartphones pelo preço de um desses topo de linha. O Moto X tá aí pra provar isso, né? Exatamente. Ele é muito bom, inclusive quando eu fui rodar os benchmarks nele, o 3D Mark me avisou que ele era potente demais para rodar a versão básica do teste. Quanto que tá o Moto X mesmo? E tá R$1.400 no Brasil. Então, poxa, né? É um aparelho muito bom. Uhum. Só que, sei lá, só porque não tem a grife, mimimi, a maçãzinha e tal. E uma coisa importante, pessoal, não confundir, porque nos tempos dos rumores era o 5C ia ser o iPhone barato. E ele não é barato, mas ele também não é ruim. Não é tipo, a Apple tá vendendo uma coisa ruim por um preço ridiculamente caro. Não, Ele mas é a Apple tá vendendo um hardware defasado Não, por um preço exatamente. ridiculamente caro. Vocês Esse é estão o problema. entendendo errado. Eles estão te vendendo o iPhone 5 de novo, só jogou uma capa por cima. É. Entende? É essa jogada que eles estão fazendo com Esse é o vocês. problema. Isso é
É feio, Sacanagem. é muito feio. Uhum. Se você quer um iPhone e você não faz questão de ter o último modelo, compra o 5 de uma vez em vez de comprar o 5C. Uhum. Até porque o material é melhor. Exatamente. E eu sou, assim, plástico, mas querendo ou não, a gente fala do policarbonato, dos Lumia, é plástico, é só um plástico diferente. Mas é Depende muito carbonato. do material do plástico, é que o pessoal diz, plástico é horrível. Não, não é. Não, depende Não é, do plástico, depende claro, do mas plástico. esse plástico do 5C não é grande coisa, não. Não, não. É melhor ficar com um corpo de alumínio do 5. A verdade é que o que eles estão perdendo é, entre o 5S e o 5C, perdendo o sensor de digital, que eu não acho que é uma coisa killer, assim, Todo que você mundo precisa viveu ter. sem isso até hoje. Sim. E o processador de 64 bits, que a gente já discutiu, tipo, agora... Agora não vai fazer diferença, não adianta você correr para comprar um 64 bits agora que não vai matar isso. Até porque tem aquele lance, assim, os desenvolvedores, eles estão pensando, nossa, tem muito aparelho com 32 bits. E tem uns poucos 64. Ele não vai desenvolver pensando no nicho agora. Eles vão esperar um pouquinho mais. Então, pode fazer sentido. Eu não gosto da estética dele, não gosto muito do... Aquela traseira muito louca, aquela das bolinhas, eu não consigo entender ela. Aquilo é Pô, estranho. é muito legal. É muito bonito. Eu sempre, não é O contra a mão do Zé, Zé. eu acho muito legal os videocasts, porque o Zé é sempre um cara que gosta das coisinhas estranhas. Exatamente. E eu e o Diego não gostamos tanto. Não, mas exatamente, eu achei bem sacado o negócio. Mostra o teu lume amarelo ali, ó, 520. Quanto mais Eu chamativo, não usei amarelo, nem a melhor. pau. Não, tudo bem, Mas, tem Não, mercado. mas é claro que é tipo um negócio transadinho e tal, vai lançar moda, só que eu pessoalmente não ligo, Indie. né? E também como eu acho meio brega essa onda de iPhone dourado, né? É. Pior que isso só banha da ouro, né? Não adianta, porque depois a criatura compra um iPhone dourado e fica botando aquelas capinhas de Lilo, Stitch, aquela aberração que deixa o telefone Cara, com de coelhinho. 10 centímetros de espessura. Tem uma capa muito louca que eu vi quando eu tava, acho que em Taiwan. Coisas de japinhas, né? Tá, eu sei, Taiwan é japonês, eu faço a troca de propósito. Mas era uma capa que tinha uma borracha, era tipo Mickey, assim, tinha umas orelhas bem grandes de borracha, só que ela era tão louca, assim, que ela chegava a cobrir parte do sensor. Então eu vi ela batendo a foto, a figura, aparecia, tipo, na base da foto, aparecia tipo a voltinha da borracha. A capa atrapalhava as fotos. Ah, As super empresas se matam para fazer dispositivos cada dia mais finos, cada dia mais portáteis, mais bonitos, com alumínio, policarbonato, etc e tal. Eu ia falar palavra. Aí vem as pessoas e colocam essas coisas no telefone. Essas orelhas que ficam pra fora da Que o telefone fica calça. deste tamanho, com essa espessura. Pois é, muito louco. Eu não entendo. Ah, é uma pena, pobre design. Mas ETBILU, ajude a humanidade. para quem quiser aí Fica aí. encarar as filas, a TIM soltou a informação que terá algumas lojas que vão ter tratamento VIP aí pra galera, vai ter Claro, salgadinhos, vai ter várias coisinhas. Eu imagino que todas vão fazer isso, Dá pra ir né? lá Tacinha só de pra comer os champanhe. salgadinhos e não comprar o iPhone. Que boa ideia. Um coquetelzinho sempre legal, né? Que boa ideia. Jornalista adora um coquetelzinho. Ah, eu sou fã. Convida a gente aí, Tim. Claro. Só não vou claro, comprar. né? Só não vou Não, comprar. a gente vai lá pra Eu vou um pouquinho, né? ver A se me gente, agrada. a gente vai lá entrevistar o primeiro babaca que... Opa! Ô, ei! Não, Risa, não fala assim dos coitados. Dos corajosos, eu diria. Ai, Primeiro Lisa, mas tu corajoso. que é tão fangirl da Apple, falando assim. Não. Breaks. Calma. Não, gente, sério. Você pode adorar o iPhone, mas não seja o cara que vai sair meia-noite de casa pra ser o primeiro da fila. Não faça isso, tá? Você vai ser xingado em todos os portais de Não notícia. faça isso, porque é imbecil, porque o iPhone ele não vai sair correndo. Ele Exatamente. vai continuar lá, cara. Exatamente. Então assim, compra no conforto do celular, vai lá numa lojinha online e tal, chega por Sedex na sua casa. Não seja esse cara. Você pode comprar o salgadinho e comer em casa enquanto espera Isso. chegar. Não precisa E ficar em comer pé numa aquele feira. salgadinho, tá tipo uns R$25 o centro da coxinha. Compra 2,5 litros de coca. Então, falando em topo de linha, coisas caras e horrores, acho que acho legal a gente comentar os aparelhos que estão aqui conosco para review, né? A gente já comentou todos eles. Só faltou esse aqui. Não, aquele. Não, Este. calma. Vamos lá. A Risa já comentou do Z1, já até criticou o que sério. incomoda ela. Na verdade, eu só critiquei, né? Vou falar rapidinho do que eu gostei muito no Z1. E eu acho que ele tá imundo, mas também quem manda, né? Mas o negócio é o seguinte, eu vou dizer um negócio pra vocês. Esse telefone aqui é o smartphone com a melhor bateria que eu já Como é que trava a testei tela? na Adrenalina. Aqui Tadã. do ladinho. Ele tem uma bateria muito boa. Pra vocês terem uma ideia, eu fui cobrir o Intel, parece Summit,
que durou 3 dias. E eu fiz toda a cobertura com ele, tirei fotos, tudo, deixei ele toda hora com o Bluetooth ligado, parado com o smartwatch, que tá aqui também, que por sinal ele tá descarregado, desculpa gente, mas enfim, tá aqui. E toda hora também com o Wi-Fi ligado, porque eu tinha que ficar fazendo transferências de fotos e mandar por e-mail daqui. E o que aconteceu? Ele durou 3 dias e pouquinho, quase 4, sem precisar de ser recarregado. Então, assim, é um uso tanto hardcore e ele aguentou muito, vale muito a pena por isso. Quantos dias? 3 dias e um pouquinho. O detalhe dele é que ele é um pouquinho mais pesado também, né? Ele é pesado, ele pesa, se comparado não me engano, com o G2, por exemplo. Que... Se não me engano, não tenho certeza, mas acho que são 170 gramas, o Woody pode conferir ali. E só que tem mais um detalhe também, ele é a prova d'água. Ele aguenta, tipo, 1 metro de profundidade por meia hora. Eu fiquei muito tentada a jogar ele na piscina do hotel, mas eu achei melhor fazer isso com testemunhas. Pra garantir que ela fez direitinho. Então a gente vai fazer isso aqui. Mas... Agora? Não agora. Alguém tem um copo d'água? Empresta o copo d'água. Quando o Diego ele vai fazer um vídeo mostrando direitinho, fazendo um comparativo legal entre os smartphones top de linha que a gente tem aqui. Então ele vai mostrar o telefone sendo Não regular. cabe, Diego. Mas não cabe. Não faça isso. Ele vai fazer. Não coube. Olha, ele cabe dentro de um copo d'água, mas sem água. Isso foi bem frustrante. Mas enfim, o desempenho dele também é muito bom, a câmera. Como a gente sabe, as câmeras do Xperia sempre têm um desempenho legal, principalmente em ambientes escuros. Então tá aí, o que me desanimou foi só a questão do material e a tela, que é TFT. Mas ainda assim ela tá bem melhor que outras, né? Tá bem melhor que o ZQ, por exemplo, que a tela dele era pior do que a do meu Xperia P. Isso é uma coisa que eu não vou entender. Como é que uma empresa que faz TV não consegue fazer o display do celular? E ele é pago. Qual é o preço dele? 2.500. Eita, nós. Mas é bom. Tem um bom hardware, processador quad-core. Como a Risa perguntou antes, é 170 gramas o peso do figura. Então eu falei direitinho. É mais leve que o teu, né? Tudo é mais leve que o meu 920. Um tijolo, um meteoro. Bom, falando de topo de linha feito por empresas que fazem TVs, olha que link legal. Eu tenho o LG G2, a Risa está quase publicando a review do Z1. Sim, nesse final de semana já sai. A do Smartwatch já está no ar para vocês conferirem. E na semana que vem eu devo publicar a review do LG G2, que é o novo topo de linha da LG. E ele tem essa firulinha aqui atrás, que eu não sei se o Thiago conseguiu mostrar, mas eu achei que eu era a única pessoa que não tinha conseguido usar isso, mas o Diego tá também fazendo brilhar para ver se aparece. Aí, ali atrás, aqui está o botão de destrave da tela. E de volume. E eu acho assim, a LG catou pelo em ovo, assim. Porque ninguém nunca estava incomodado com os botões nas laterais, eu acho. Eu nunca achei complicado. Não, eu acho extremamente intuitivo, né? Você tá segurando o telefone assim, porque o botão tá aqui, no seu dedão. Mas eles cismaram que o certo é aqui, no outro dedo. Então, eu tive que reaprender a pegar o celular, inclusive. Porque eu estava acostumado a ter essa pegada aqui. Você tem que se acostumar a ter essa posição aqui para destravar. Você tem que ter um dedo aqui atrás. Eu não tinha isso. Não, mas eles fizeram... Eu não tinha um dedo. Eu não tinha esse dedo, era assim minha mão. Eu tive que implantar um dedo. Eles fizeram isso para poder aproveitar mais a tela, não foi? Por isso que ela tem essa tela mega fodona aqui. Então, a tela é muito legal. À frente do smartphone. É uma coisa que eu achei interessante no G2 e que eu não gostei no Z1, porque olha só o tanto de telefone sem tela que tem aqui, sem botão, sem nada. E esse aqui tem... o G2 ele aproveita melhor a área. Bem mesmo. Ele é praticamente uma tela. É só tela. Ele tem muitas polegadas, todas as polegadas. Ó, ele pesa 143 gramas, ou seja... Ele tem 5,2 polegadas, a tela dele é maior que a do Z1. Só que ele em si é... Mas eu precisava de um fundo branco para dar Você coloca na sua barriga. Aqui, ó, na testa. Eu sou um fundo branco. Ó, vocês quase conseguem ver a diferença de tamanho. Peraí, deixa eu ligar ele aqui. Então, Tá aparecendo. Ou seja, nisso é bacana, vantagem para LG, mas eu tô me incomodando um pouco, a gente tava falando das traseiras de plástico, o LG tá me incomodando. Eles fizeram apesar de ele ter um acabamento rugoso, é só tipo textura, mas não é físico, ele na verdade ele é totalmente liso. Entendi. Eu quero dizer que é só tipo uma pintura. Não é algo que pega no tato ali. Assim. Exatamente. No tato ele é um plástico completamente liso e é um dos aparelhos que eu me sinto mais inseguro segurando desde... Segura esse aqui. Não, mas aí que tá. O detalhe é que, apesar de ele ser liso, ele tem as laterais em metal, tá vendo? Ele tem um acabamento diferente. O LG G2 não tem. Ele é meio que o mesmo plástico. E aí, cara, eu tenho a sensação que ele vai escorregar na minha mão várias vezes. Ainda mais porque eu tenho que apertar o botão aqui de trás. É meio que eu estou empurrando para sair da minha mão. É uma coisa meio... Faz sentido. Ou seja, assim, não vou dizer que compromete o uso dele, esse botão aqui atrás. Mas ele é uma coisa que não agregou a nada. Eles falam como se agregasse, do meu ponto de vista, não agrega nada. E pelo visto isso é algo que eles vão usar... Para de discordar de mim.
que eles vão usar em outros modelos da linha, porque aquele de tela curva, o GFlex, se não me engano, ele também tem esse botão atrás. Ah, mas ele regenera, ele pode ser o que ele quiser. Não, claro. Você risca ele, o risco se fecha, assim, ele é o Wolverine. Né? Sei lá. Mas ele tem umas funções inteligentes que eu não sei se você chegou a testar, aquele esquema de quando ele desperta, você dá uma dedada e ele ativa o modo soneca. Sabe o que é curioso? Tem um outro, ele tem que nem o 920 também tem isso. Você dá 2 batidas, ele desbloqueia a tela. Ou não. Ou não. Faz. É sempre assim. Ele não gosta de mim. Ele sempre não faz quando eu tô fazendo. Ó, tá vendo? Agora sim. Como vocês viram, às vezes não funciona. E trava também. Não, eu não tô apertando o botão de trás. Liga. Diego, bate direito. Faz uma batida de gente que de repente funciona. Não soco. Agora sim. Tá, ele destrava dando essas batidinhas. E a posição do botão aqui é tão desnecessária que eu acabei me acostumando a destravar assim. Claro que quando liga a câmera e faz ao vivo, nada funciona. Vocês sabem que funciona, que é o que acontece. Mas no dia a dia, na verdade, ele trava e destrava legal, assim. Tipo, agora que eu não virei pra lá, funcionou todas as vezes que eu fiz. Eu acho que tem alguma coisa a ver com o sensor de face, não? Não creio. É eu sendo ruim mesmo. Ok, pode ser. Deixa eu Bom, testando aqui enquanto isso. Que seja. Mas semana que vem nós temos a review do LG G2. Em todo o resto, a câmera é legal. A LG meio que cometeu o erro da Samsung. Tipo, tem muita função. E o som? O som eu não senti tanta diferença assim. Ainda. Eu ainda quero ouvir mais. Mas você pegou arquivos sem compressão? Sim, é que o problema é que eu uso um fone Bluetooth. Pra ser justo, eu tenho que fazer um teste com o cabo. Porque a LG você não quer o meu fone emprestado? Não, o meu cabo tem cabo. Não, mas é que o fone é bom, né? Não, pode ser. Vamos fazer inclusive hoje Não já. adianta também você fazer um teste de som com fone meia boca. Exatamente. É que a LG promete que ele tem um equalizador que faz ali o som ficar mais bacana. É que na verdade, no evento de lançamento, eles mostraram o G2 e outro telefone da concorrência com um fone muito bom. A gente não precisa dizer da concorrência, a gente não tá do lado de ninguém. Não, eu digo da concorrência no sentido que era isso que eles queriam mostrar. Sim. Que aí tinham os dois com o mesmo fone, um Bose e com um arquivo sem compressão de alta qualidade, você ouvia num e ouvia no outro. Lá deu pra sentir muita diferença. Mas eu falei pro Diego, quando você for testar, dá uma olhada. Tipo, bota o mesmo arquivo nos dois, que a gente não sabe. Eles podem ter colocado um arquivo comprimido num e descomprimido. A gente não no outro. confia em ninguém de vocês. É a função do jornalista. Mas a gente não confia, a gente não acredita. A função do jornalista é desconfiar. Exatamente. A gente não pode chegar e dizer, o som é excelente, sem ter absoluta certeza de como é que foi colocado aquele arquivo ali. Eu não confio nem no que vocês dizem. Mas, então, review dele na próxima semana. Acho que fechamos os smartphones, né? Eu acho que finalmente fechamos. Exatamente. Moto G também, como a gente acabou de tirar da caixa, então vai uns dias aí, mas também em breve teremos análise. E Risa, você tem novidades para nós do evento da Intel? Eu tenho algumas coisas que eu gostaria de comentar, porque foi uma correria danada lá. Qual é a Intel, primeiramente? Qual é o evento, aliás? Qual é a Intel? Aquela que fabrica processadores. Qual é o evento? É o Intel Press Summit, um evento para a imprensa que a Intel mostrava basicamente as estratégias e as tendências deles para o final desse ano e próximo ano. Enfim, o que eles estavam lançando de novidade e tal. Eu publiquei várias notícias, mas algumas coisas me chamaram a atenção, inclusive eu fiz alguns vídeos lá. E eu queria falar principalmente da nova geração de processadores móveis da empresa, que são os Bay Trail. Porque lá a gente teve a oportunidade de conhecer um pouquinho melhor sobre eles, e inclusive fazer alguns testes de desempenho nas máquinas que estavam com esse processador. Eu não acredito que eu vou dizer isso, mas eu tô curioso por um Atom. Então, acreditem se quiser. A gente sempre falou assim, que então meio que demorou para entrar no segmento e tal. Mas, assim, aparentemente o que eles fizeram com esses Atoms que a gente tem hoje em dia, por exemplo, no Razer E e no PhonePad da Asus, foi meio que um teste. E que agora, realmente, no próximo ano, eles vão entrar pra valer nesse... Um teste que a gente vendeu pra alguns de vocês. Não, tipo, o nosso câmera, esse é o Razer E que ele tá balançando. Mas é um telefone muito bom. A gente analisou e ele saiu bem. teste no sentido que não sejamos ingênuos, toda empresa faz isso. Botou no mercado pra ver como é que ia ser a recepção das pessoas, como é que o negócio ia funcionar, quanto dinheiro eles iam ganhar com isso, sei lá. Exatamente. Mas e eles realmente estão dispostos a investir muito mais nisso no próximo ano. A gente teve várias coisas lá que a gente pôde testar. Então, eu me enrolei um pouquinho, porque eles têm 3 versões do Bay Trail, entende? Então eu tô aqui lendo, fazendo uma colinha. Então... Que é o seguinte, a gente tem o Bay Trail T, o M e o D. O T, ele é compatível tanto com Windows 8 quanto com Android. É voltado a tablets, dispositivos assim, híbridos e tal. O M é mais para dispositivos 2 em 1 em laptops touchscreen.
Então, tipo, ele já sai um pouco desse... Pô, de novo o microfone. Pareto. Quem botou esse microfone na minha frente? Tira ele daqui. Enfim, o M é mais assim pra... Sai um pouco desse negócio de tablets e vai para os dispositivos um pouquinho mais robustos, né? Uhum. E o D é para desktops. Então, digamos, vai ser... Não vão ser, obviamente, os processadores top de linha dentro para desktops, mas eles estão fazendo uma versão do Bay Trail para desktop, vai ser, tipo, para quem quiser um computador mais barato e tal, mas que não por isso vai ser ruim, né? E, assim, a gente já testou alguns tablets com Clover Trail, a versão anterior. Eles estão prometendo um ganho de 2 vezes de performance, então eu estou esperando bastante coisa, na verdade. Estou esperando algo muito legal. Isso a gente pode ver lá, lógico que, como sempre, como eu digo, a nossa função é desconfiar, então vai ser legal quando chegar pra gente testar de fato. Mas eles mostraram pra gente 2 tablets lado a lado, um Clover Trail e um Bay Trail, rodando o mesmo jogo. Infelizmente me fugiu o nome da cabeça agora, mas enfim, vocês vão ver as imagens. É um Tower Defense, que é um jogo para Windows 8. É um jogo que tem, segundo eles têm no Steam, tudo é um jogo... Não é para tablet, assim. Sim, é um jogo para PC mesmo. E dá pra ver que a diferença de desempenho foi gritante, assim, enquanto que na geração anterior Principalmente... tinha pouquíssimos FPS, a parada é lenta, assim, Sim. e no Bay Trail é perfeito. E não é assim, nenhuma questão só de CPU, mas eles também estão trocando chip gráfico Isso. ali. Então eles estão trazendo os chips gráficos ali da família Core, inclusive. Então isso vai dar muita diferença, principalmente em games, né? Inclusive, eu quase trouxe da BlizzCon. Eu tô trazendo tudo da BlizzCon. No primeiro bloco eu também falei de uma bomba que eu ia trazer. Não, mas é que saiu o primeiro tablet com o processador Atom dessa nova geração, que é o Asus Transformer Book 7T100 e várias outras letras. E ele está por $400, ou seja, enfim, a gente tem um tablet, Windows 8, fino, com performance aceitável e que não passa vergonha do lado de um iPad, do meu ponto de vista. E não é um Windows 8 RT. E não é Windows 8 RT. Na verdade, todos os dispositivos Windows 8 que tinham lá pra testar, nenhum era RT. Todos eram completinhos. Assim. O pessoal desistiu da RT, né? E tinha coisas muito legais, cara. E a gente também viu tablets Android rodando o jogo do Batman. O jogo do Batman para Android. E a gente viu também a capacidade gráfica desses novos chips, que realmente os tablets estão começando a se aproximar muito dos PCs, eu diria. Tá, vão brigar comigo. Ok, dos consoles que seja, porque PC a gente sabe, né? O PC tá sempre um nível na frente, mas assim... Eu realmente nunca imaginei, não tendo um negócio desse de tamanho, a possibilidade de jogar jogos tão bonitos quanto os que eu vi lá, sabe? Então isso é bem interessante. Lógico que os PCs também estão evoluindo e a gente vai ver gráficos ainda melhores no PC. Mas assim, os tablets eles estão evoluindo muito rápido. Os tablets já estão fazendo o que computadores fazem. Exatamente. Não estão fazendo... Computadores, consoles. O computador sempre pode fazer mais, mas tablets já conseguem fazer. É aquela coisa de tipo, o uso cotidiano não é comprometido. E enfim, foi bem legal dar uma olhada de fato o que representa essa nova geração de processadores móveis da Intel, que diferença isso vai fazer. Eu espero que a gente receba muitos para testar no ano que vem, para a gente poder realmente sentir a diferença na mão, né? E, enfim, tinha muitos aparelhos lá, inclusive meu queridinho SlidePad estava lá, só que o SlidePad ainda é a geração anterior, né? E tinha um da Acer que eu achei muito legal também, cara, que ele era um tabletzinho pouca coisa maior do que esse aqui. Só que era todo prateado, alumíniozinho e tal, e você encaixava no teclado. Era meio que um Transformer. Acho que nós vimos ele na Computex. Só que eu achei caro. Eu achei muito caro. Esse é o ponto. O problema é que até agora ou os tablets não tinham desempenho, ou eram muito caros, ou tinha sempre algum porém. Eu acho que esse é o Iconia W3, esse bobear que você viu lá. Sem contar aquele maluquíssimo, né, que eu contei pra você, que era aquele 2 em 1 louquíssimo, que ele tem tipo... Como é que eu vou explicar? A tela é aqui, aí ela pode ficar deitada assim, aí você pode, sei lá, você dobra ela assim, aí você põe pra trás, põe pra frente. Da Acer. Por favor, Thiago, coloque o vídeo, que é muito louco isso que ela tá descrevendo. É muito legal. Eu acho que eu sei qual modelo da Acer é e tal. E, enfim, a HP também aproveitou o evento para apresentar vários produtos, vários mesmo. Enfim, desde notebooks convencionais até 2 em 1 híbridos, tablets que viram notebook, né? Tem muita de coisa. A minha pergunta, Risa, é: as pessoas podem parar de pensar só em iPad na hora de comprar um tablet? Vai dar para fazer isso agora? Já está começando a dar. Já está começando a dar. Se você diz, eu acredito. Mas realmente, o que tem aparecido está se mostrando interessante. Eu não boto fé em tablets Android ainda.
Eu acho que Ei, o que a gente tem de legal. opção legal para tablet é iPad e o Windows. O sistema Android não evoluiu tanto nos Não. tablets, né? O sistema Android parece que ele é extremamente focado em smartphones. Na hora que você vai usar tablets, você É a tem poucas mesma aplicações coisa. que são otimizadas, sabe? Tem muito aplicativo que você vê claramente que é uma interface para smartphone que fica esticada. Só que é aquela coisa, né? O iPad e os tablets Windows, eles têm propósitos diferentes, né? Quem tá buscando produtividade tem que apostar Tem que ir pra muito um nisso. desses. E eles estão ficando muito legais, principalmente por causa dessa coisa de serem híbridos, assim. Sabe, uma coisa curiosa que pra mim mostra como o Android não tem funcionado é... Minha namorada tem um netbook muito velho, muito ruim e muito lento, dos tempos do Atom Sinistro. E ela tem Sinistro. o Galaxy Tab, aquele de primeira geração, mas que funciona muito bem. E eu já sugeri várias vezes para ela vender o netbook, ou dar um jeito nele. Ela disse que não vai fazer isso porque tem coisa que não funciona direito. Tipo, ela tá no Facebook, o navegador fica bugando no Android, ela não consegue clicar em uma coisa. Aí ela precisa de um netbook velhíssimo, Atom, que leva uma vida. E ela não se desfaz dele porque em alguns momentos o Android não consegue fazer navegação. É esse tipo de problema. O Thiago tá quase nos matando ali, né? Tem mais uma coisa do evento ou antes que ele ligue as câmeras, apague as luzes e vá embora? Só falar rapidamente dos tablets educacionais. Manda. Rapidamente mesmo. Valendo. O Thiago tá dizendo que não, mas eu vou falar porque ele não manda em mim, ele não é meu chefe, ele não paga o meu salário. E assim ele desliga a câmera e acabou mais um vídeo. Não, rapidinho. É só porque a gente sempre fala, às vezes a gente... É raro, mas às vezes a gente publica alguma coisa de notebook educacional, tablet educacional, fica aquela coisa, pô, mas para que exatamente que isso serve, né? E lá a gente teve a experiência real, a Intel montou uma salinha de aula muito legal pra gente. Deu até saudade. Escolinha do professor Raimundo. Sim, foi muito legal, tinha até lancheirinha com maçãs. Mas então, aí tinha uma professora lá, e o que ela fez? O Thiago tá se matando de rir. A professora distribuiu um tablet educacional da Intel para cada um, que a Intel anunciou esse tablet lá, que é o primeiro deles para esse tipo de Coisa. Eles já tinham notebooks e tal, eles anunciaram também o tablet, né? E a gente usou para fazer, tipo, uma pequena experiência, uma coisa Regra rápida, de como 3. se fosse em aula mesmo, assim. Então, tipo, tinha umas bancadas, a gente tava sentado de um lado do outro, cada bancada era, acho que eram 5 pessoas, era um grupo, e a gente fazia a experiência. Então, esses tablets, eles têm vários, assim... Ele é uma espécie de Megazord, você vai encaixando coisas nele de acordo com o que você precisa. Eles passaram pra gente um sensor de temperatura que você encaixa na entrada de fone de ouvido dele. Aí numa ponta o plugzinho que você encaixa ali tem um fiozinho e na outra ponta é um medidorzinho de temperatura. Daí a gente tinha uma bexiga lá, a gente tinha que encher a bexiga, botar o outro lado do medidor de temperatura na ponta da bexiga e estourar. Que daí um aplicativo no tablet ele ia medir a variação de temperatura nesse momento e ia automaticamente colocar um gráfico. Aí a gente viu o gráfico e tal, tipo, isso é bem legal. Eu acredito, realmente. Ele tem Estourar balões é sempre muito legal. Não, a questão é que isso foi uma coisa simples que a gente fez, que a gente não tinha muito tempo, mas se você for pensar como isso pode ser aplicado em aulas de física, em aulas de química, de ciências, enfim, é bem interessante, sabe? No nosso tempo a gente tinha livrinho e ficava ali, às vezes a gente não entendia como é que as coisas funcionavam. E quando eu via essas iniciativas de tablets, notebooks educacionais, eu ficava me perguntando exatamente qual era a vantagem. Se ia só funcionar como uma... Abrir o Wikipedia no meio da aula. Se ia ser só assim, eles vão usar para anotar coisas e fazer consultas, o que não ia mudar muito a vida de ninguém. Mas, na verdade, eles têm usos que tornam a aula mais interessante para os alunos, mais interativa, mais divertida. E que dá, de fato, uma nova função para o tablet. Justamente. Tipo, todo mundo lá ficou empolgado, tipo, se tivesse isso na nossa época, ia ser muito mais legal ir pra aula, sabe? E eles mostraram um vídeo também, por exemplo, mostrando como que as crianças podiam fazer trabalhos unindo esses softwares do tablet com impressoras 3D, por exemplo. Construir um projeto de uma ponte. Aí você faz as pecinhas, imprime, sabe? Tem vários softwares, de matemática, de ciências, de física, química. Legal. Pena que a gente não teve tempo de testar tudo, mas a gente teve um gostinho do que isso pode mudar ou melhorar as aulas na prática, assim, foi bem legal. Assim como você explicou, pareceu interessante pela primeira vez, porque eu achava que era só besteira. Só, tipo, largar o gadget e a criança aqui. E ele é interessante porque ele tem um desempenho legal, ele não é uma coisa que incomoda de usar, o desempenho dele, na navegação, é igual a qualquer tablet que a gente usa aqui. Ele tem a tela capacitiva, tudo. Tem essa caneta que é como se fosse a do Galaxy Note. Ela funciona muito bem, você pode desenhar, fazer anotações, tudo. E tem vários softwares interessantes. Eu gostaria muito de ter a oportunidade de fazer outras experiências com ele, inclusive.
Então tá, vamos terminar antes que o Thiago nos mate, que ele está olhando com lasers já na nossa direção. Obrigado lasers. você que ficou até o final do videocast. Obrigado, Não Thiago. deixe- A culpa não é minha que vocês inventaram de botar hardware junto. Ah, a galera tava louca pra falar sobre isso, vai. Não deixe de comentar no YouTube, no Adrenaline, mande Desde também... que não vem Não com xingamento xingue. gratuito. Não, por favor, a gente é muito sensível, já disse. Tem gente que chora. Coitado, o João chora toda vez que lê um comentário xingando ele. Logo o João, cara, vai ser sensível. É só uma caça assim, que chora que engana as pessoas. E também mande e-mails para podcast@adrenaline.com.br e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço! Tchau. Tchau, gente. Um abraço.